Muito A bem. Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tem a honra de apresentar o webinar Racismo Religioso e suas repercussões jurídicas, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Samuel Gomes de Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Muito obrigado. Agradeço preliminarmente à OAB por seu apoio à realização deste importante evento. Quero agradecer aqui a participação, a presença dos nossos palestrantes, a deputada doutora Damares Moura, que muito nos honra com a sua presença, sempre presidente dessa comissão, a qual ela liderou por mais de 10 anos. Uma honra tê-la aqui conosco, deputada, e ser seu sucessor nessa missão tão importante de defender, promover e também apoiar ações na defesa da liberdade religiosa. Eu quero agradecer ao doutor Sidney Barreto, que está aqui conosco também, é especialista nesse tema da liberdade religiosa no âmbito do racismo religioso, inclusive é autor de um compêndio, de um livro muito interessante sobre o tema. Eu recomendo àqueles que querem aprofundar no assunto a lerem. E também agradecer a doutora Milene Cristina, que é uma entusiasta defensora da liberdade religiosa. Nós teremos, a partir desse momento, 3 etapas distintas, mas complementares, e eu tomei a liberdade de convidar a deputada doutora Damares Moura para fazer um apanhado, né, em poucos minutos aí que ela terá, da sua recente lei, sancionada agora, no início do mês, pelo governador João Dória. Então, esse momento, nós teremos essa participação da deputada e nós agradecemos, sobretudo, a participação sua, a participação de quem está assistindo esse webinar, para que o seu conhecimento, a sua visão da liberdade religiosa contemporânea seja ampliado pela qualidade dos expositores aqui presentes. Então, dando continuidade, eu passo a palavra à deputada doutora Damares Moura. Boa noite a todos. É com muita alegria, por que não dizer com emoção até, que nós retornamos aqui a este evento promovido, não é, pela OAB de São Paulo, através da sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, brilhantemente presidida pelo meu sucessor, o Dr. Samuel Gomes de Lima, um antigo parceiro na defesa da liberdade religiosa, que já era membro desta comissão e que já realiza no estado de São Paulo um trabalho em defesa da liberdade religiosa por meio da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, que ele também preside. Portanto, está muito credenciado, não é, a comandar esta comissão, esta importante comissão da OAB São Paulo. E quero, doutor Samuel Gomes de Lima, agradecer o convite e a oportunidade de retornar para fazer breves registros aqui na abertura deste importante evento. E também quero cumprimentar, na sua pessoa, doutor Samuel,
o nosso querido presidente da OAB São Paulo, o doutor Caio Augusto, e toda a diretoria da Ordem, os seus presidentes de comissões, o presidente do Departamento de Cultura e Eventos, que traz enorme contribuição aos advogados de São Paulo por meio de tantos eventos, tantas palestras, tanto conteúdo, não é, de aperfeiçoamento da nossa prática na advocacia, e é realmente uma honra e uma emoção renovada. Já fazia um bom tempo que eu não retornava a um evento da OAB, e quis Deus que fosse hoje virtualmente, mas espero que seja presencialmente em breve, ao superarmos aí este momento de crise emergencial de saúde pública pela qual passamos. E nessa oportunidade também quero expressar os meus sentimentos a todas as milhares de famílias deste país que estão perdendo seus entes queridos para esta doença tão avassaladora. Cuidemos de nós mesmos, cuidemos dos nossos, protejamos as pessoas que estão ao nosso redor, façamos tudo que está ao nosso alcance para participar dos esforços de contingenciar este vírus. Bem, o tema desta noite, e não sou eu que vou discorrer sobre ele, porque nós temos dois grandes especialistas que eu conheço, minha queridíssima amiga, parceira de caminhada, membro desta comissão por tantos anos, e quando eu a presidi, também a doutora Milene Cristina, autora de obras, o doutor Sidney. Vocês estarão em excelentes mãos para tratar do tema. A mim me coube, nesta abertura, fazer um registro que tem natureza histórica para São Paulo, para o Brasil, e com estas características para o mundo. Eu estou falando da Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que está aqui em minhas mãos, porque tem sido a minha companheira nestes últimos 2 anos, e para dizer, caros advogados, caros estudantes de direito que acompanham essa webinar, não é? Quero dizer que foi também nos bancos da OAB de São Paulo, durante 12 anos em que estivemos aí à frente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que este sonho foi amadurecido. Eu acho que ele nasceu um dia em meu coração, que já há quase 2 décadas tenho defendido liberdade religiosa, e um dos meus importantes parceiros é o atual presidente desta comissão, o doutor Samuel Gomes de Lima, e ele sabe que nasceu no meu, certamente no dele, não é? O desejo, e também um desejo que nasceu de uma necessidade de regulamentar de forma prática o exercício do direito à liberdade. Senhoras e senhores, informamos que perdemos o sinal da nossa palestrante. Por favor, aguardem. A doutora Damares é uma guerreira da liberdade religiosa. Enquanto ela não entra, eu vou pedir para a doutora Milene fazer um breve comentário sobre a disposição, né, e a disponibilidade que a nossa deputada tem para com esse tema. Doutora Milene, você que conviveu com ela todos esses anos, qual a impressão que a senhora tem dessa liderança que a deputada exerce na defesa e promoção da liberdade religiosa? Eu sou suspeita, né, Samuel? Eu sou fã do trabalho da doutora Damares. A nossa amizade surgiu depois dessa admiração, né, que eu tenho a honra de dizer que é recíproca,
mas o trabalho dela é incrível. Eu estou aqui te elogiando, amiga, esperando você voltar. Eu quero pedir desculpas a todos, né? Eu tive um problema com um equipamento que está com a imagem melhor reproduzida. Enquanto eu ajusto outro e retorno para ele, eu vou pedir licença para usar este, que tem uma imagem ruim, mas vocês conseguem me ver, pelo menos de forma precária, não é? Mas eu estava dizendo, doutora Milene, nossa grandíssima parceira, não é? Que o sonho de regulamentar o exercício do direito. Esta lei não cria direito novo. O direito à liberdade religiosa, ele está consagrado pelo legislador constituinte no artigo 5º, incisos 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, sem falar de outros artigos, não é, que orbitam em torno do direito fundamental, a inviolabilidade da crença, a proteção aos locais de culto, a inviolabilidade ou a proteção às liturgias, não é? A garantia de que ninguém será privado de direitos em razão da sua crença religiosa, não é? A instituição de um verdadeiro, eu digo que é um instituto jurídico da prestação alternativa, que é a solução encontrada pelo legislador constituinte para garantir os religiosos que invocam objeção de consciência, que invocam escusa de consciência. Mas a Constituição Federal é extraordinária, mas ela traz esses direitos de forma valorativa. A Constituição Federal, ela traz princípios, ela traz valores, não é? E muitos desses direitos padecem na prática de problemas diversos, exatamente, a meu ver, e é o caso da liberdade religiosa, porque nós não temos uma legislação que regulamente o exercício. E eu quero dizer que, mesmo essa legislação, que é histórica no Brasil e no mundo, porque com essas características, não há outra no mundo, pelas pesquisas que fizemos, além da lei do Peru e de Portugal, que não são amplas e inclusivas como essa. A meu ver, doutora Milene, doutor Sidney, doutor Samuel e todos os que nos ouvem, era desnecessário que construíssemos uma legislação para regulamentar o exercício do direito. Porque o próprio parágrafo 1º do artigo 5º, onde estão as liberdades e os direitos fundamentais individuais, o parágrafo 1º diz que esses direitos, eles têm aplicação imediata. Se eles têm aplicação imediata, eles não carecem de uma lei regulamentadora. Mas os problemas, eles se avolumam. Eles se avolumam a ponto de nós constatarmos e estarmos convictos de que uma legislação para regulamentar o exercício do direito à liberdade religiosa constitucional se impunha. E hoje eu estou muito tranquila de que foi uma medida legislativa importante, não é? Porque pela sua amplitude e pela forma como ela nasceu, da escuta dos religiosos, ela nasceu da identificação e da experiência que nós vivemos junto com a doutora Milene, junto com o doutor Samuel, junto com o doutor Sidney e dezenas de outros parceiros que caminharam conosco, vivenciando a experiência de atendermos as vítimas da intolerância religiosa, não é? O que nos tranquiliza com a ideia de que essa legislação ela só vem agregar, não é? Ela só vem trazer mais luz sobre um direito que a Constituição Federal já garantiu. E aí, me encaminhando para o final, você pode anotar o número da lei, porque como ela tem 73 artigos, e não seria possível construir uma lei com menos artigos,
Exatamente por quê? Porque nós vivenciamos no Brasil uma diversidade religiosa e que se anuncia ser ainda maior, porque falar de pluralismo religioso no Brasil, não sei se a doutora Milene concorda comigo, e acho que concorda, porque seu livro trata um pouquinho disto, falar de diversidade religiosa plena no Brasil talvez não seja o mais adequado, mas há um pluralismo religioso se anunciando muito maior no Brasil, até em virtude dos movimentos migratórios ao redor do mundo, não é? Que são muito intensos neste tempo e que têm trazido para o nosso país pessoas, e as pessoas não vêm sozinhas, e com certeza a doutora Milene e o doutor Sidney vão tratar disso ao falar de racismo religioso. As pessoas não vêm sozinhas, elas trazem consigo suas crenças, elas trazem consigo seus cantos, suas vestes talares, os seus rituais, e isso passa necessariamente pelo respeito e pelo reconhecimento do país que as acolhe. Não é possível nós abrirmos as nossas portas para pessoas que vieram para cá, e aí, com tristeza, eu falo dos negros que vieram para o Brasil, certamente contra a sua vontade, porque ninguém quereria padecer nos porões dos navios negreiros para vir para um país estrangeiro, onde lhes foi retirado o mais sagrado direito de exercer na plenitude e nas suas 3 dimensões, que é o direito de escolher, professar e se organizar em torno da crença que escolheu. Mas nós temos que reconhecer, como brasileiros, que esses movimentos migratórios que se anunciam cada vez mais intensos vão trazer pessoas para cá e nós temos que respeitá-las, carregando consigo suas crenças, suas culturas, suas práticas. Portanto, a lei vem com este sentido. Não é? Tanto que os primeiros artigos, as disposições preliminares desta lei, e vocês poderão examiná-la depois, ela tem 73 artigos, eu dizia isto, porque não é fácil você contemplar, e eu não tenho a pretensão de dizer que ela contemplou de forma plena, embora o esforço tenha sido intenso para que ela fosse o mais inclusiva possível, que ela nascesse de uma escuta ampla. Quantos religiosos de tradições que eu nem sabia que existiam, afluíram à Assembleia Legislativa para serem ouvidos. Então, queridos, as disposições preliminares, eu estou entrando no meu outro dispositivo, porque aí vocês vão ter uma qualidade de imagem melhor. As disposições preliminares dessa lei trata exatamente, doutora Milene, de princípios e de valores, de distinções de conceitos. É preciso sermos conceituais no que diz respeito à liberdade religiosa, não é? Porque sermos conceituais, nós vamos fixar as balizas, nós vamos fixar as bases sobre as quais vão se construir os outros artigos que são de natureza prática. Não é? Então, a gente traz aqui o que é liberdade de consciência, de religião e de culto. O princípio da igualdade, nós conceituamos porque, para mim, é extremamente importante a interpretação ampliada do princípio da igualdade, que é tratar desigualmente os desiguais. Nós trazemos o princípio da separação do Estado e da Igreja, o princípio da não confessionalidade do Estado. Trazemos até as definições do artigo 7º, do que é intolerância religiosa, discriminação religiosa, desigualdade religiosa, não é? Mas eu preciso encerrar a minha fala dizendo que na 4ª sessão, não é, a partir do artigo 8º, nós trazemos também diretrizes básicas para o enfrentamento da intolerância religiosa, até mesmo no ambiente familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muita violência doméstica. A vida dentro de 4 paredes que nós não sabemos, porque os próprios entes familiares perderam a capacidade de respeitar a escolha religiosa dos outros
que convivem com eles sob o mesmo teto. Eu trabalho muito com violência doméstica e nós não poderíamos. Vamos lá, agora estou resolvendo. Me deem um segundo aqui agora. Pronto. Resolvemos. Agora vocês me veem melhor. Então, até mesmo, doutor Sidney, nós tratamos do respeito à liberdade religiosa nas relações intrafamiliares. Não é dizer o que o pai e a mãe devem ensinar para os seus filhos, nada disso. Não é? Aliás, nós garantimos que os pais e as mães podem transmitir para os seus filhos menores a sua... Deputada, sua Câmara está fechada, deputada. Opa! Doutor Sidney, nós até garantimos aos pais o direito de transmitir aos seus filhos a sua tradição religiosa aqui na lei, mas garantimos aos filhos, né, o direito de não serem violentados por conta de uma escolha religiosa que fizeram. Até isso nós abordamos. Gente, eu quero ir para o final. Tratamos da questão das mídias radiofônicas, de TV, que são solo fértil para a intolerância religiosa. Não é? Abordamos toda a garantia dos índios nativos, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, indivíduos de comunidades originárias e tradicionais. Eles têm os mesmos direitos inerentes à sua liberdade religiosa preconizados nesta lei. Portanto, ela é muito ampla. O artigo 15 vai tratar dos direitos individuais e neles nós falamos de vestes, nós falamos de dias de guarda, nós falamos sobre a objeção de consciência, que é exatamente a prestação alternativa quando uma obrigação civil conflitar com uma obrigação religiosa, não é? Nós também trazemos aqui os direitos coletivos, que são os direitos das organizações religiosas. O direito de escolher, de professar e de se organizar. Trazemos aqui o direito à formação, composição, funcionamento dos órgãos das igrejas, suas designações, o direito aos nomes religiosos que são dados aos filhos. A lei é muito ampla, não é? Mas eu quero finalizar, já falei que ia finalizar várias vezes. Tratamos da legalidade do abate religioso, sacrifício de animais em rituais religiosos, tratamos das escolas confessionais, tratamos da garantia de acesso a parques de conservação ambiental, o uso democrático dos espaços públicos para manifestações religiosas, não é? Tratamos também da assistência religiosa em locais de internação coletiva, presídios, hospitais, quartéis e outros correlatos, não é? E, finalmente, nós trazemos aqui o Dia da Liberdade Religiosa, a lei fixa, o dia 25 de maio, trazemos a instituição de um prêmio para a promoção da liberdade religiosa para empresas, não é? Para todos aqueles, para escolas, aqueles que estão contribuindo com uma cultura de paz e de tolerância religiosa. Tratamos da participação social e doutor Sidney, doutora Milene, doutor Samuel. Não tivemos outro jeito. Tivemos que tratar das infrações e as sanções administrativas que podem ser aplicadas decorrentes da violação da liberdade religiosa, e elas serão aplicadas a entes privados e entes públicos que, por alguma razão, obstaculizar, obstar, impedir, restringir, escarnecer, são vários os verbos que nós utilizamos para conceituar as formas de intolerância e discriminação religiosa, proibir a livre expressão da religião. E nós temos aqui, então, na última sessão, como será esse processo administrativo de apuração das infrações e aplicação das sanções. Eu encerro aqui dizendo que esta é a primeira lei do Brasil, mas que ela precisa ser multiplicada em outros estados da federação, em outros municípios, todos aqueles podem acessar na integralidade o seu conteúdo, porque nós estamos socializando o conteúdo desta lei para que ele não beneficie apenas os paulistas, mas a todos os brasileiros,
não é, que são merecedores do respeito e da consideração que nós reivindicamos para nós mesmos. Não se esqueçam de conhecer a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, ampla e inclusiva, a primeira com essas características no mundo, porque os aspectos e as dimensões abordadas, não conhecemos outra com esta natureza, não é? Lei 17.346 de 2021, que foi sancionada neste último sábado pelo governador de São Paulo e foi aprovada no mês de novembro de 2020 na Assembleia Legislativa, depois de 2 anos de luta para sua tramitação, e hoje ela é uma realidade e é um sonho que se realiza para o meu mandato como deputada estadual, mas é um sonho que se realiza para todas as mãos que construíram esta lei, todos os sonhos que foram alimentados durante quase 2 décadas. Pela OAB de São Paulo, pelos colegas que aqui estão, não é? E por todos aqueles que, de forma indireta, apoiaram e participaram na concretização desta lei, que hoje se encontra em vigor no Estado de São Paulo. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar essa legislação que compõe agora o nosso ordenamento jurídico paulista e que todos devem conhecer para acessar e exercer na sua plenitude o direito à liberdade religiosa. Muito obrigada a todos. O número é 17.346/2021. Alguém me perguntou para repetir. Obrigada, gente, pela oportunidade. Um abraço a todos. Doutora Damares, muito obrigado por essa entusiasta apresentação. A lei foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de março e foi sancionada pelo governador no dia 12 de março, uma sexta-feira. Então, nós estamos muito felizes e, claro, agora vamos batalhar para que a lei seja cumprida, porque há sempre aspectos da lei, principalmente no que tange à liberdade religiosa, que são desconsiderados muitas vezes, e a lei vai nos dar a condição, inclusive, quando for o caso, de judicializar quando um direito presente na lei não for observado. Tá? Então, está aí a doutora Damares, eu vou até quebrar o protocolo aqui, né? E dizer que ela é a mãe da lei, né? Ela tem todo um carinho, um amor, fala com esse entusiasmo, porque é uma filha que ela deu à luz e ela está muito feliz e nós ficamos muito contentes pela presença dela aqui. Eu quero já, doutora Damares, pedindo licença aos demais painelistas, deixá-la livre, porque eu sei que a senhora tem outros compromissos, inclusive compromissos da sua atuação parlamentar. Então, no momento em que desejar sair, que precisar sair, sinta-se à vontade, tá? Nós todos entendemos a dinâmica de uma atividade parlamentar e agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco diante de tantos compromissos que a envolve cotidianamente. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. Neste momento, então, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Sidney, um grande especialista no tema do racismo religioso, palestrante de nível nacional até internacional, e nós passamos, então, a palavra, sem mais delongas, para o Dr. Sidney, para que ele possa trazer o tema principal desta noite, que versa sobre o racismo religioso e as suas repercussões no mundo jurídico. Com a palavra, Dr. Sidney. O microfone está fechado. Boa noite, doutor Samuel, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Saúdo, doutora Damares, pela luta, pela empreitada, pela jornada. Eu sei que não é
não é tarefa fácil, não é? Sobretudo nesses assuntos, não é? Porque a religião é alguma coisa de cunho muito pessoal, não é? Quer dizer, todos nós estamos investidos de um sentimento religioso. Então, não deve ter sido tarefa fácil chegar a um consenso, né? Mas importa muito, não é? Quer dizer, uma lei, sobretudo em tempos, não é, de transgressões, de reiteradas transgressões constitucionais, como bem marcou a doutora Damares, quer dizer, nós não precisávamos de uma lei, não é? Quer dizer, isso já está previsto na Constituição. Todavia, nós sabemos, não é, o quanto nós estamos em tempos, não é, de transgressão da Carta Magna, e aí, não é, nós, felizmente, politicamente, temos pessoas como a doutora Damares, como o doutor Samuel, e temos a OAB, não é, que nos representa, que tem nos representado, não é, e em alguma medida, permitido a nossa existência. Estou muito feliz por estar aqui com a doutora Milene, minha colega escritora, também tem um livro, não é, sobre intolerância religiosa, então estou muito satisfeito pelo convite. Eu vou dedicar algumas palavras a algumas reflexões mais filosóficas, alguns dados históricos, não é? Dados históricos que, em alguma medida, fortalecem a necessidade dessa lei, não é? Fortalecem a necessidade dessa lei, não é? E eu tenho, sempre que eu tenho algum espaço, não é? Eu tenho aproveitado esse espaço também para falar às pessoas do desconhecido, não é? Quer dizer, daquilo que elas não conhecem, porque, de verdade, sobretudo nós de comunidades tradicionais de terreiro, por conta de uma história contada a partir da escravização de pretos e pretas no Brasil, nós temos uma história, uma epistemologia, uma liturgia, uma filosofia que, de verdade, não é conhecida, não é, pela maioria das pessoas. E nós precisamos fazer, agora mesmo eu estou com 21 dias de lives no Instagram, eu fiz 21 dias de lives com registros, não é, de conversando com especialistas em intolerância religiosa. Agora estou com 21 dias de lives de resistências de terreiro para que nós possamos falar por nós. Porque, muito embora, não é, as religiões hegemônicas também, em alguma medida, sejam afetadas pela intolerância religiosa, se nós observarmos os dados do Disque 100, que agora já estão totalmente abandonados e sucateados, mas foram elementos de pesquisa para a produção do meu livro Intolerância Religiosa, nós vamos perceber que apenas 6% das denúncias voltam-se para as religiões hegemônicas. 94% das denúncias são denúncias feitas por gente de terreiro. Então, na verdade, no Brasil, o grosso da perseguição, não é, reproduz séculos de satanização das origens negras do continente africano. Nós já tivemos um pastor deputado, não é, que disse com todas as letras num Twitter, não é, que o continente africano é amaldiçoado. E eu sou semioticista, eu sei o poder do discurso, não é? Quer dizer, é uma autoridade que está falando, não é o vendedor aqui da esquina. Não é? Quer dizer, é uma autoridade política que está falando. Quando uma autoridade política fala isso, e não há problema nenhum que as autoridades políticas tenham os seus vínculos religiosos. Não é essa a questão.
as autoridades políticas, as autoridades do judiciário, todo mundo pode ter os seus vínculos religiosos. Só que as pessoas não podem usar isso, não é? Como discurso político panfletário. Essa é a questão. Porque, não é? Quer dizer, a laicidade preconiza a separação entre política e religião. E nós temos visto, nos últimos tempos, o quanto essa linha é tênue e o quanto ela tem sido violada, não é? Só que essa violação afeta menos as religiões padrões e hegemônicas do que as religiões dos subalternizados e marginalizados. Eu estou falando, notadamente, das religiões com matriz civilizatória negra no Brasil. Só para vocês terem um dado histórico fundamental, em 1570, a colonização, a coroa portuguesa, 1570, não havia começado ainda a escravização. 1570, a coroa portuguesa instituiu uma lei no Brasil chamada a Lei da Guerra Justa. O que era essa guerra justa? Essa guerra justa era o seguinte: ou o índio se convertia, ou nós poderíamos matá-lo. Guerra cristã justa. Guerra cristã justa. Não foram os budistas, não foram os Hare Krishnas, não foram os islâmicos, não. Foram os cristãos, os católicos, apostólicos, romanos, em 1570, instituíram uma lei, uma doutrina chamada de guerra justa, que lhes dava permissão para matar em nome da não aceitação de uma confissão religiosa. Então, nós precisamos entender, não é, que o que nós vivemos hoje, em pleno século XXI, são consequências históricas do projeto humanista europeu, do absolutismo europeu, do dogma europeu e sempre se servindo da filosofia, da liturgia e da teologia religiosa. Já havia no Brasil, porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Já havia, antes da invasão do Brasil, 2000 anos de civilização guarani. Os guaranis já se pensavam como seres. 2000 anos de civilização. Isso ninguém aprende na escola. Por que será? Por que será que ninguém aprende isso na escola? Já havia 2000 anos de civilização dos povos originários, que não são indígenas. Esse nome também é um nome colonial forjado. São os nativos, são os verdadeiros brasileiros. Os verdadeiros. E aí, como resistiram à escravização, cria-se uma lei outorgada, registrada e legitimada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que dizia o seguinte: ou você aceita Jesus, ou nós podemos legalmente lhe matar. Assustador, não é? Assustador. É essa história que forjou o Brasil. Essa história criminosa, essa história genocida que forjou o Brasil. E, na sequência, como eles viram, não é? Quer dizer, porque dizimaram
a população dos povos, metade dos povos originários foram dizimados, e o território brasileiro era enorme, eles precisavam de uma população para habitar o Brasil. Aí vamos ao continente africano. Vamos ao continente africano, porque o Brasil está muito vazio. Não tem gente para escravizar. Aí vamos ao continente africano. Não, a escravização de pretos e pretas não trouxe 5 milhões para o Brasil, trouxe 12 milhões. Os números não estão corretos. Foram 12 milhões de escravizados, segundo alguns historiadores. A média ponderada é de 6 milhões. Qual a justificativa para a escravização de pretos e pretas? Eles não têm alma cristã. Eles não têm Deus cristão. Eles não têm lei cristã. Então, se você não tem alma cristã, se você não tem Deus cristão, se você não tem lei cristã, escravo. Essa história que forjou o Brasil. Ou nós começamos a falar francamente, ou nós vamos continuar. Já são quase 300 mil mortes sacrificiais naturalizadas. 300 mil mortes sacrificiais. Essa é a verdadeira história do Brasil. O Brasil é, por natureza, um país genocida, por natureza. Ou nós falamos francamente, ou nós não vamos conseguir mudar essa situação. Porque também parte do que nos trouxe aqui é uma cordialidade, um olhar gentil, um olhar generoso sobre a destruição colonial do Brasil. Não é? E também no continente africano, antes da escravização de pretos e pretas, já havia cerca de 6 mil anos de civilização. Portanto, os seres humanos não começam a existir no ano 0 da era cristã. 2.000 anos de era cristã é muito pouco para dizer como o mundo deve ser. Não faz sentido. Nós temos civilização, história anterior ao projeto humanista europeu. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que eu estou colocando os dedos na ferida, não é? Mas porque alguém tem de fazê-lo, porque nós sempre achamos que está tudo bem. E não está, quer dizer, se a doutora Damares levou 2 anos, né, com o doutor Samuel e todo o grupo honrado, em nome da liberdade religiosa, por que eles levaram 2 anos? Porque há forças que resistem à liberdade religiosa. Porque há forças contrárias à liberdade religiosa. Por isso que eles tiveram que se esforçar tanto, e essa lei precisa ser mesmo divulgada em prosa, verso, outdoor e cantada, não é? É fundamental. Não pode ser uma lei no papel, não pode. E eu conheço a luta aguerrida de doutora Damares, sei que não será assim, com o doutor Samuel, com a doutora Milene, não é? Nós precisamos, não é? Precisamos entender por que precisamos nos voltar contra a confissão religiosa
de alguém. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que que alguém incendeia um terreiro? Por que que nós temos traficantes de Jesus, que se autodenominam de Jesus? Por que que nós temos um projeto político de poder, não é? Religioso no Brasil? Por que não é que hoje a política se esforça, grande parte da política, não vou generalizar porque seria leviano da minha parte, mas grande parte da política brasileira, por que que ela se esforça tanto pela antagonia, pela bipolarização? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu sou um homem de terreiro, eu sou autoridade civilizatória, eu sou um sacerdote. Perguntem para mim se eu recebo o mesmo tratamento das instituições públicas e privadas de quaisquer outra autoridade eclesiástica. Eu não recebo. Eu não recebo. Eu sou uma autoridade religiosa. Eu sou uma autoridade civilizatória. Eu me esforço muito mais para continuar vivo e para manter a minha tradição viva do que outras tradições religiosas. Mas eu não recebo o mesmo respeito, eu não recebo o mesmo tratamento, eu não recebo o mesmo olhar do Estado. Por quê? Porque eu sou preto, porque a minha tradição é de origem africana, porque as pessoas olham para mim, elas não são capazes de ver uma autoridade civilizatória de matriz africana. Porque a nossa história no Brasil, a história de pretos e pretas, é a história da escravização. Não, essa não é a história dos meus ancestrais. A história dos meus ancestrais tem 6.000 anos antes da escravização. Só que no Brasil só conhecem a história de negros e negras a partir da escravização. Então, o que está atuando, não é, na nossa existência? O racismo religioso. É o racismo. É a origem africana, é a origem negra, são os rituais ancestrais africanos que parecem não comuns às outras religiões, parecem não comuns, mas porque ninguém foi lá ver de perto, porque se a pessoa chegar e vislumbrar de perto, ela verá que não há nada de sobrenatural ou diferente dos rituais das outras religiões. Não é? Então, eu quero... Estou muito animado, né? Porque nós temos aqui a doutora Milene, nós vamos ver aqui os aspectos legais. Estou muito feliz hoje, né? Estou muito contemplado pelo espaço, pela lei, não é? Quero mais uma vez saudar a doutora Damares. Eu sei que não é tarefa fácil, não é? Inclusive, entre os meus, eu sei que não é. Não é tarefa fácil, eu sei que não é. Mas a lei está aí. O importante é que a lei está aí. Importa que a lei venceu. E a lei se chama Lei da Liberdade Religiosa. Portanto, semanticamente, é uma lei que nos interessa. É uma lei dos direitos humanos, não é? Então, é uma lei importantíssima para todos nós. É uma lei antirracista, é uma lei antiviolência, é uma lei pela humanidade, é uma lei pelos vínculos efetivos à força criadora, né, em quem crê, não é?
é uma lei fundamental, porque é uma lei que vai garantir, acima de tudo, a nossa expansão existencial. Porque é disso que se trata a religião. A religião não existe para separar, não existe para dizimar, não existe para separar bons e maus, não é para dizer quem é que está certo, quem está errado. A religião existe em nome da nossa expansão existencial e conexão com a força criadora. É disso que se trata. Então, muito obrigado. Eu paro por aqui. Agradeço imensamente ao Dr. Samuel, doutora Milene, doutora Damares, ao UAB São Paulo por esse espaço, é fundamental, né? Nós estamos aqui com um número significativo de pessoas, então é importante, não é? É importante porque são questões que não estão à mesa cotidiana, são questões que não estão no nosso café da manhã, não estão na nossa mesa de jantar, não é? Portanto, são questões fundamentais e nós precisamos, não é? Eu costumo dizer que é mais do que um webinar, não é? Nós estamos produzindo documento. Um forte abraço a todos, a todas e a todes, e vamos lá agora, doutora Milene. Aqui. Muito bem, doutor Sidney, muito expressiva a sua apresentação e corajosa, hein? Chamar o pecado pelo próprio nome é uma questão assim de brio, de coragem. Então, é muito importante suas colocações e o resgate histórico que o senhor faz dessa dizimação, né, ocorrida ao longo da história, né, sobretudo aos povos africanos. Então, nós agradecemos muito a sua contribuição. Antes de passar a palavra para a doutora Milene, eu vou pedir uma ajuda ao apoio da OAB. Está aqui no chat surgindo muitas perguntas, muitas dúvidas sobre a questão do certificado. Então, eu gostaria que talvez a Danila, que é a gerente da Secretaria das Comissões, pudesse dar uma orientação. Eu queria fazer um recorte agora, doutora Milene, de 3 a 5 minutos para haver uma explicação clara a todos aqueles que estão participando, porque as pessoas fazem muita questão de receber o certificado e tem que estar com o nome correto no certificado. Então, eu espero uma orientação de alguém do apoio da OAB que está presente. Aguardo. Da Milene, a professora Milene, que é também uma pesquisadora, doutoranda, grande ativista da liberdade religiosa. Eu quero, mais uma vez, destacar e agradecer a presença da doutora Damares, que, diante de tantos compromissos, fez questão de permanecer, assistiu toda a palestra do doutor Sidney. Isso mostra o compromisso que ela tem com essa causa. E a doutora Damares, além do compromisso, ela tem uma virtude, uma qualidade que eu quero esboçar aqui para todos. É a constância. Desde que eu a conheci, ela não arredou o pé nem 1 centímetro do propósito e do objetivo de defender a liberdade religiosa. Então, a constância é uma virtude de poucos. Muitas pessoas começam projetos importantes e, nas primeiras dificuldades, já abandonam. Não é o caso da nossa deputada, que, ao longo 2 anos,
foi a luta dela dentro da Assembleia Legislativa. Mas a luta pela liberdade religiosa desde o tempo da faculdade, que já dura mais de 20 anos. Então, aí nós vemos a fibra de uma pessoa que escolheu uma bandeira forjada pelas circunstâncias da sua vida e que hoje está aí despontando como uma das lideranças políticas mais valorizadas da nossa Assembleia Legislativa. Então, mais uma vez, a nossa gratidão à presença da deputada doutora Damares Moura. Eu quero agora, então, sem mais delongas, passar a palavra à querida doutora Milene, também companheira de longa data, sempre assim animada, disposta, autora de um importante compêndio abordando a questão da intolerância religiosa no Brasil. Então, com a palavra, doutora Milene. Boa noite a todos. Boa noite, querido amigo, doutor Samuel, querida amiga, doutora Damares, Babá Sidney, também minha nova inspiração aqui de pesquisa, né? Então, eu vou fazer o possível para ser breve e sintética como vocês. Eu acho que eu fiz uma apresentação um pouco longa demais, com base no último artigo que eu escrevi, que é sobre esse tema do racismo religioso, muito com base na obra do Dr. Sidney, né? Então, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Aí eu peço licença para mostrar o livro dele, aqui, ó, todo lido, tá vendo? Todo lido, marcadinho. Esse outro livro aqui também, Apropriação Cultural, do Rodney Williams, outro babalorixá incrível. Esse livro aqui também, do Dr. Adilson Moreira, Racismo Recreativo. Faltou aqui o livro do Silvio Almeida, né? Então, todos da coleção Feminismos Plurais, que eu indico muito para quem está se dedicando a esse processo de letramento racial e quer compreender melhor as várias facetas, né, do racismo e da luta antirracista no Brasil. E, né, para quem ainda não conhece, o meu livro, que a doutora Damares prefaciou, Intolerância Religiosa do Proselitismo ao Discurso de Ódio. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, um minutinho. Aqui. Todo mundo está vendo direitinho? Sim? Então, aqui tem o meu Instagram, para quem quiser saber de novos eventos, né? Então, vamos lá. Partindo das pesquisas anteriores, então, na minha obra, que é o fruto da minha dissertação de mestrado, eu estudei sobre a intolerância religiosa e, como o Babá Sidney acabou de mencionar, na obra dele ele faz um apanhado dos casos que têm aparecido no Disque 100 e que mostram que as religiões de matrizes africanas são as maiores afetadas pela intolerância religiosa. E aí são vários crimes, né? Para nós do âmbito jurídico, é importante pensar como esses atos concretos de violência se enquadram no Código Penal e nas leis especiais. Então, nós temos depredações, destruição de objetos de culto, pichações, ameaças, apedrejamentos, invasões, incêndios, lesões corporais, injúrias, assassinatos, deslocamentos forçados, né? Ele mencionou os traficantes de Jesus, que muitas vezes forçam as comunidades, os religiosos a saírem das comunidades, né? Terrorismo, alguns têm dito até terrorismo, tortura e crimes contra a humanidade. Parece um exagero, mas quando você analisa de fato os casos concretos, é possível vislumbrar que algumas condutas de fato se enquadram nessas definições.
A hipótese que eu trabalhei anteriormente é de que o discurso proselitista cristão, que se manifesta como discurso de ódio religioso, seria o principal combustível da violência religiosa que incendeia o território nacional. Então, a minha hipótese é de que existe no Brasil uma inquisição silenciosa que é resultado, né, desses processos históricos de colonização que o Babá Sidney mencionou. O proselitismo é o enlace entre o exercício da liberdade religiosa e da liberdade de expressão, né? Ele visa convencer os seus adeptos e eventuais ouvintes da verdade da sua fé. É importante ressaltar que o proselitismo ele não é necessariamente violento, porque o ensino das crenças religiosas é em si uma forma de proselitismo, na medida em que ele tenta convencer quem está ouvindo o discurso da correção e da verdade da fé. E não necessariamente você faz isso falando mal, ofendendo as outras religiões, né? Já o discurso de ódio, os discursos de ódio, eles compõem comunicações de caráter discriminatório contra minorias historicamente estigmatizadas e privadas de direitos, em razão de sua cor, etnia, raça, origem, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Eu fiz questão de incluir todos os marcadores sociais da diferença presentes, né, na Lei 7716 de 89, com as alterações recentes, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que praticamente transformou essa lei numa lei antidiscriminatória, né, de caráter amplo. E aí vem uma série de questões, né, e muitas dessas questões elas têm sido enfrentadas recentemente pelo próprio Supremo Tribunal Federal em algumas decisões que eu vou comentar brevemente. Então, o proselitismo, ele implica necessariamente uma violência simbólica contra outras religiões e crenças? Essa é uma questão. Ele integra o núcleo essencial da liberdade religiosa? Existe um núcleo essencial da liberdade religiosa? Os discursos de ódio religioso. Demonizar outras crenças, embasado em seus livros e ensinamentos sagrados, configura discurso de ódio religioso? Os discursos de ódio devem ser tolerados numa sociedade democrática, ou seja, devemos ser tolerantes com a intolerância, né? Devemos defender a liberdade para as ideias que odiamos, como é o título de um livro famoso. Quais são as justificativas filosófico-políticas para permitir o discurso de ódio que não incita diretamente à violência? Porque essa é a grande questão. Quando o discurso de ódio ele incita diretamente à violência, isso é criminalizado em qualquer Estado democrático de direito. A grande questão é se esse discurso de ódio ele defende genericamente a inferioridade dessas minorias historicamente estigmatizadas, né, sem que isso represente uma incitação imediata à violência. A questão é, esse discurso ele deve ser proibido ou ele deve ser permitido? Quais são as justificativas filosófico-políticas para proibir? Quais são as justificativas filosófico-políticas para permitir? Né? As minhas conclusões, né, dentro do meu mestrado, que estão abertas a novas construções, as minhas conclusões provisórias foram que os discursos de ódio não conduzem à verdade, à ciência, né? A gente vê hoje a proliferação das fake news nas chamadas redes, que eu chamo de antissociais. Eles não conduzem à tolerância democrática, ao reconhecimento recíproco, né, dos cidadãos como livres e iguais, merecedores da mesma consideração e respeito. O que eles promovem? Desinformação na esfera pública, preconceito, discriminação, hostilidade, intolerância, violência, e eles estabelecem uma dinâmica de subordinação e silenciamento às minorias. E aí, antes da gente entrar nessa análise um pouco geral de alguns casos do STF, vem umas questões doutrinárias muito importantes
que eu vi principalmente em direito comparado. Qual a relação dos critérios utilizados para identificar o discurso de ódio racial com o discurso de ódio religioso? Qual a intersecção entre esses discursos? Qual a importância das concepções historiográficas na identificação dos discursos de ódio? Qual a diferença entre injúrias raciais e religiosas e discursos de ódio raciais e religiosos? Então, o discurso de ódio racial, ele foi o primeiro a ser identificado nos tratados internacionais de direitos humanos, porque nós sabemos que a Organização das Nações Unidas, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, e a primeira convenção a ser aprovada, né, nesse ambiente da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, foi a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas da Discriminação Racial, porque o racismo, ele foi o grande combustível, né, do Holocausto. Então, houve aí uma conscientização maior em relação ao racismo, e os critérios estabelecidos para identificar o discurso de ódio racial, eles foram utilizados doutrinariamente como modelo para identificar outras formas de discurso de ódio, como discurso de ódio religioso, discurso de ódio sexista, só que existem diferenças entre esses marcadores, né? Então, o que eu quero propor aqui são algumas reflexões sobre essas diferenças e semelhanças. O nosso principal precedente sobre discurso de ódio racial é o caso Elvanger, no qual o STF reconheceu a criminalização do racismo, consistente na negação do Holocausto, né, presente nos livros editados pelo Elvanger, que veiculavam o antissemitismo e negacionismo, considerou que os judeus eram minorias raciais historicamente estigmatizadas e privadas de direitos, e reconheceu que a raça é uma categoria construída histórica e sociologicamente, né? Então, faz muito tempo que se sabe que raça não é uma realidade biológica, é uma construção histórica e sociológica, só que ela tem consequências atuais. Então, não é só o fato de promover uma determinada reparação histórica, é reconhecer que aquela história de violência, de privação de direitos, ela tem consequências na atualidade, né? E aí, o precedente que mais me incomodou ultimamente foi esse do STF, que foi esse julgamento do recurso em habeas corpus 134682, no qual o STF ele não reconheceu o discurso demonizador cristão em relação ao espiritismo e às religiões afro-brasileiras como discurso de ódio religioso. Ele entendeu que se tratava de mera manifestação do proselitismo, íncito às religiões cristãs e integrante do núcleo essencial da liberdade religiosa. Então, veja bem, né? Aqui no Brasil, nós temos alguns mitos, né? Nós temos o mito de que o fato de ter havido sincretismo religioso, ou seja, o fato de que os escravizados, na circunstância de terem sido forçados à conversão religiosa, como mencionou Babá Sidney, tivessem estabelecido trocas culturais de caráter desigual em relação à religião cristã do colonizador, né? Então, o fato de que a mitologia afro-brasileira foi relacionada, por exemplo, à mitologia cristã dos santos católicos, não significa que as relações religiosas no Brasil são harmônicas, porque, como mencionou o Babá Sidney, não existe nada de pacífico na sociedade brasileira, infelizmente, né? O sincretismo ele não previne intolerância religiosa. Da mesma forma que o fato de ter havido miscigenação entre brancos, negros e indígenas, né? Peço perdão para utilizar essa palavra, mas negros também é uma categoria que foi construída pelo colonizador, né? Porque homogeneiza um grupo de pessoas apenas pela sua origem territorial e pela cor da sua pele, né?
Então, o fato de ter havido miscigenação não significa que não há racismo individual, institucional e estrutural, como está bem definido na obra do Dr. Silvio Almeida, né? Então, o racismo ele se manifesta nas relações individuais, ele se reproduz nas instituições, e isso inclui o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele é estrutural e estruturante da sociedade brasileira, né? A história de discriminação, preconceito e privação de direitos, ela é extremamente importante, como mencionou o Babá Sidney, né? Então, a colonização, a evangelização, a catequização forçada, que continuam. A gente sabe que há missões cristãs inconstitucionais presentes em reservas indígenas, né, em territórios indígenas. A desumanização de africanos e indígenas e a demonização de suas crenças. Não existe nada de novo sob o sol, né? Então, como mencionou o Babá Sidney, havia uma legislação e havia uma doutrina que desumanizava africanos e indígenas, principalmente africanos, demonizava suas crenças, promovia a guerra justa colonial, que resultava em genocídio físico e cultural, né? Então, o genocídio físico é o extermínio, né, das pessoas. E o genocídio cultural é negar as suas contribuições civilizatórias, é negar que esses povos têm cosmovisões civilizatórias que têm o seu valor, né? Porque o que acontece é que as crenças cristãs, elas se autoconsideraram moralmente superiores a todas as demais e estigmatizaram essas outras cosmovisões como inferiores e demoníacas. A manutenção das violências físicas e simbólicas dessa época colonial é o que a gente chama de colonialidades, né? Então, nos estudos decoloniais, se fala dessas continuidades envolvidas nessas aparentes rupturas. Então, o fato de ter havido uma independência política em relação ao Portugal, ao país europeu que era o colonizador, não significa que houve uma ruptura em relação à cultura, em relação à religião, né? Então, as violências simbólicas e físicas, elas se perpetuam para além desse momento da colonização política. E elas mantêm privilégios materiais e simbólicos dos brancos nessa sociedade estruturalmente racista, que é o que se chama branquitude. Então, veja, não é o fato de um preconceito de cor, né? Então, existem muitos brancos que são adeptos das religiões afro-brasileiras, que são umbandistas, que são candomblecistas, mas eles sofrem racismo religioso quando utilizam suas vestimentas, né? Por quê? Porque é uma cultura negra, é uma herança africana, né? E as comunidades tradicionais de terreiro, elas são esses espaços de resistência e reexistência que preservam e reinventam saberes ancestrais, epistemológicos e pedagógicos que historicamente auxiliaram os povos africanos a manter vivos o seu patrimônio cultural e a resistir à violência do colonizador, né? E aí eu separei alguns argumentos problemáticos, tá? Então, assim, eu não vou ficar elogiando muito aquilo que tem de bom nas decisões do STF, vou mencionar en passant, porque o meu objetivo aqui é mencionar as polêmicas, né? Os aspectos mais inquietantes, assim. Então, nesse RHC 134682, não há prática de crime de racismo sem a demonstração do especial fim de discriminar, dominar, explorar, escravizar, eliminar, reduzir ou suprimir direitos dos adeptos de religiões afro-brasileiras. Então, assim, o ministro Edson Fachin, que era o relator desse recurso em habeas corpus, ele utilizou o conceito de racismo do Norberto Bobbio, que é um grande pensador italiano, só que o Norberto Bobbio estava pensando na experiência do racismo na Europa,
principalmente em relação aos judeus, toda a relação disso com a Segunda Guerra Mundial, né? E, assim, por mais que a gente utilize a estrutura de teorias jurídicas que vem da Europa, não é possível ignorar o nosso contexto nacional. Então, existe uma produção do pensamento social brasileiro sobre racismo e intolerância religiosa às religiões afro-brasileiras que, assim, é riquíssima, tem décadas e é conhecida internacionalmente. Não tem motivo para isso não ser nem ao menos considerado, né? Houve também a afirmação de que minorias religiosas mencionadas não constituem grupos historicamente vulneráveis. O ministro Barroso disse isso, que ele não enxergava o espiritismo como uma minoria religiosa que necessitasse da proteção contra o discurso de ódio. Mas não era só o espiritismo que estava sendo atacado naquele caso concreto, né? Então, um padre católico escreveu um livro demonizando o espiritismo e as religiões afro-brasileiras, e não é difícil verificar que na história do Brasil as religiões afro-brasileiras constituem, sim, minorias historicamente estigmatizadas. Aí houve um outro recurso, né? Houve um outro julgamento, que é esse RHC 146303, em que houve um outro religioso cristão, acho que esse era evangélico, ele propagou doutrinas também demonizantes, em relação ao espiritismo e às religiões afro-brasileiras, mas ele estendeu a demonização aos católicos e aos judeus. E isso foi um peso muito importante, né? O ministro Fachin participou do julgamento, repetiu o mesmo entendimento que ele tinha dado no julgamento anterior, mas aí houve outras manifestações, relembrando o caso Elvanger, que fizeram exatamente aquilo que eu disse para vocês, né? Então, que aplicaram os critérios do discurso de ódio racial ao discurso de ódio religioso e consideraram que o impetrante, né, deveria, sim, ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de racismo, né? Aí, um dos ministros menciona que a tolerância religiosa deveria ser considerada limite imanente à liberdade religiosa, sob pena de comprometer a tradição pacífica do campo religioso brasileiro. Não existe nenhuma tradição pacífica no campo religioso brasileiro. Enfim, a questão é, quais são essas intersecções entre raça e religião, né? O que são esses grupos, quais são os grupos historicamente racializados? Não são todas as minorias que se qualificam nesse marcador racial. Então, quem se qualifica, sem dúvida, né? Judeus, ciganos, os povos originários, africanos e afrodescendentes, mas principalmente os africanos. Com certeza se enquadram nessa categoria, que é uma categoria construída histórica e sociologicamente, né? Não é biológica, pelo menos atualmente a ciência entende que não é biológica, né? Demorou, mas entende. Que foram desumanizados, escravizados, privados de direitos e as suas crenças foram demonizadas. A questão que mais me chamou a atenção é por que o STF considera que, no Brasil, judeus, que são uma minoria historicamente estigmatizada, sim, privada de direitos, sim, merecem toda a consideração e respeito e a proteção da disciplina jurídica, mas por que os judeus, que são uma minoria extremamente incluída no Brasil, são protegidos contra o discurso de ódio e os adeptos de religiões afro-brasileiras não são, né? Os judeus, eles sofreram várias perseguições ao longo da história, a mais atual, pelo menos de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, foi o Holocausto, mas os africanos e afrodescendentes sofreram tráfico de escravizados, sofreram genocídios. Então,
eu não entendo essa diferença de tratamento, né? Enfim, o racismo religioso, ele também se manifesta de outras formas. Nem toda intolerância religiosa é racismo religioso, mas todo racismo religioso é intolerância religiosa, ou seja, a intolerância religiosa ela é mais ampla. Ela envolve outras confissões religiosas com grupos que não necessariamente se qualificam como grupos raciais, na minha concepção, né? Existe um racismo religioso recreativo, né? Então, assim, com base na obra do professor Adilson Moreira, eu comecei a refletir sobre essa distinção entre injúria religiosa e discurso de ódio religioso. Injúria racial e discurso de ódio racial. Por quê? Porque a doutrina diz, injúria, ela é individualizada, é uma ofensa individualizada. Discurso de ódio é uma ofensa de caráter generalizado. Mas o professor Adilson, ele traz uma análise constitucional que é inovadora, mostrando como as injúrias elas se baseiam na veiculação de estereótipos racistas largamente difundidos. E como esses estereótipos suprimem oportunidades e silenciam as vítimas na esfera pública, né? Então, quando uma pessoa pratica uma injúria contra uma pessoa negra, por exemplo, fazendo referência àquela piada, né, dos macacos, isso não é algo banal, isso tem história, né? É a mesma coisa em relação àquele blackface, que as pessoas não entendem que não é engraçado e que é extremamente racista se fantasiar de pessoa negra, né? Porque existe uma história por trás disso, né? Existe uma história em que os negros eles eram completamente caricaturalizados, enfim, eles eram representados de maneira caricatural, tá difícil essa palavra, mas enfim, nos teatros, nos filmes, eram considerados incapazes de atuar artisticamente, daí brancos que se pintavam de negros e faziam papéis completamente estereotipados, né? O que fazem essas piadas? Elas fazem com que essas pessoas não sejam levadas a sério no mercado de trabalho, elas não sejam levadas a sério nos espaços acadêmicos. Então, esse racismo recreativo, ele tem consequências nas oportunidades sociais. E eles silenciam as vítimas. Por quê? Os agressores, eles sempre ignoram o caráter violento do discurso. Eles sempre dizem que não tem intenção de ofender, que é uma brincadeira, que não existe o ânimos injuriande, né? O ânimo de ofender, só existe o ânimos jocande, o ânimos de fazer uma piada. E o que ocorre é uma autoabsolvição, porque basta esse agressor dizer que ele não teve a intenção de ofender, pedir umas desculpas, que pronto, o racismo é completamente desconsiderado, né? Então, assim, a taxa de condenações, de indenizações, nesses casos, é extremamente baixa, né? E isso é muito complicado, porque a gente vive nesse país em que ninguém é racista, mas todo mundo conhece alguém que né? Foi assim a pesquisa do IBGE. Então, se as pessoas não reconhecem, elas não admitem que elas são racistas. E se a justiça entende que a pessoa precisa admitir que ela foi racista para que ela seja responsabilizada, ninguém vai ser responsabilizado por racismo nesse país. E o mesmo vale para a injúria religiosa, né? Eu chamei de macumbeiro, enfim, as pessoas não se importam com isso, né? Bom, fora da questão do discurso, outra manifestação do racismo religioso é esse debate da apropriação cultural, né? Então, o livro do professor Rodney William é sobre isso. A apropriação cultural consiste num mecanismo de opressão por meio do qual o grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significado as suas produções, costumes, tradições e demais elementos.
Então, como eu disse, a colonização ela envolve trocas culturais entre os povos colonizadores e os colonizados, mas essas trocas elas não são em pé de igualdade, elas são desiguais, porque o colonizador ele troca com o colonizado de forma a manter a supremacia cultural, né? A sua supremacia cultural. E aquilo que ele considera valoroso do colonizado, o que ele faz? Ele apaga as origens daquela contribuição, expropria aquela contribuição, depura, esvazia de significados, né? Embranquece para poder exaltar. Então, isso aconteceu, por exemplo, em relação ao samba, né? Então, assim, existe um debate riquíssimo, né, nas ciências sociais sobre a origem do samba. E os intelectuais negros dizem que o samba ele surgiu nos terreiros. Agora, muitos cientistas sociais dizem que o samba surgiu como fruto da bossa nova e depois foi apropriado pelos terreiros, né? O próprio Vinícius de Moraes ele fala isso, que o samba é branco no nascimento, mas é preto demais no coração, né? Por exemplo, capoeira gospel, né? Transformar tudo em gospel, a gente estuda como existem movimentos no Brasil que procuram destituir a capoeira das suas origens afro-brasileiras, né? Então, a capoeira ela é uma manifestação cultural que exalta os saberes ancestrais africanos, os grandes mestres capoeiristas, os orixás, que são as deidades, né, africanas, também chamadas de inquices, em outra matriz linguística, e você tentar destituir a capoeira dessa origem, dessa contribuição, é uma forma de apagar essa contribuição civilizatória, essas outras cosmovisões, né? Os bolinhos de Jesus, né? Então, o acarajé das baianas, ele muitas vezes é destituído das suas origens. Então, a acarajé é uma comida de Ansan, que é uma deusa africana dos ventos e das tempestades. E aí, algumas baianas que se converteram ao neopentecostalismo começaram a vender bolinhos de Jesus, né? O mesmo acarajé, só que com essa outra denominação. E isso é uma forma também de apagamento dos significados embutidos, dos saberes ancestrais envolvidos, né, naquela elaboração cultural, a história das quitandeiras, das mulheres que sustentaram as famílias no pós-abolição, vendendo os alimentos de origem africana, né? Então, o símbolo religioso presente nessa culinária, e alguns até questionam a questão do candomblé vegano, né? Pessoas querendo criar um candomblé sem o sacrifício ritual de animais. Enfim, tem muitas outras questões, como o uso de turbantes e vestimentas religiosas por pessoas que não são dessa religião, como se fossem enfeites ou fantasias, a expropriação de conhecimentos tradicionais sobre cura, né? Então, a gente sabe que existem multinacionais que têm, assim, e até ONGs que enviam agentes a reservas indígenas, a reservas quilombolas, espaços, né, quilombolas, para adquirir conhecimentos sobre cura, adquirir conhecimentos culinários, e aí depois, às vezes até patenteiam isso, como se fosse de outra origem, ou então elas exploram economicamente, não dão nenhuma contrapartida para esses povos, né? Então, eu acho que esse é o elemento principal, mais importante da apropriação cultural, além do apagamento dessas origens culturais, essa exploração econômica sem nenhuma contrapartida, e você utilizar aquela cultura
como um instrumento de demonização, né? Então, você pega o acarajé, que é da religião de matriz africana, e você chama de bolinho de Jesus para quê? Para continuar promovendo, mais uma vez, né, a demonização das religiões afro-brasileiras. E aí, me encaminhando para o final, eu juro, aqui, criminalização e demonização do abate religioso de animais, né, foi discutido no recurso extraordinário 494-601. O STF finalmente decidiu sobre a constitucionalidade do sacrifício ou abate ritual de animais, mas é interessante verificar como houve uma aliança entre políticos cristãos e defensores de animais e do meio ambiente, produzindo leis com o intuito de proibir essas práticas religiosas, né? Como se maus tratos, crueldade, tortura a animais só acontecessem ou acontecessem de alguma forma dentro das religiões de matrizes africanas, o que é uma inverdade, né? Ou que os ebós, que são aquelas oferendas que são feitas em espaços públicos, nas encruzilhadas ou nas matas, fossem as causas mais importantes de poluição ambiental no nosso país, né? Então, assim, houve um debate no STF entre os ministros, embora a conclusão do recurso extraordinário tenha sido muito favorável, dá para perceber, assim, numa leitura a contrapelo, né, dos votos dos ministros, que houve uma preocupação de mostrar que eles estavam permitindo o abate religioso de animais, desde que não houvesse maus tratos, crueldade ou tortura, ou seja, dá para perceber que as pessoas pressupõem que existem maus tratos, crueldade ou tortura. Isso não pode ser presumido, né? É claro que a gente não pode afirmar que isso nunca aconteceu, mas como o Babá Sidney ele mostra muito bem no seu livro sobre intolerância religiosa, o sacrifício de animais dentro da cosmovisão africana ele só pode acontecer se o animal ele é muito bem tratado, né? Porque senão ele não agrada aos orixás, né? Enfim, também mencionaram o extermínio de animais em extinção. Daí, assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o único que trouxe conhecimentos socioantropológicos, né? Então, de sociólogos, antropólogos brasileiros, para entender que já existem, como são conhecimentos milenares, já existem os animais certos para cada divindade africana, então não há necessidade de ter essa discussão sobre animais em extinção ou não, né? Também a questão do consumo de carnes. O ministro Marco Aurélio, ele fez uma manifestação querendo restringir o sacrifício ritual de animais, apenas as hipóteses em que que após o sacrifício o animal fosse ser consumido pelos adeptos nas festas, como se coubesse a ele determinar como deve acontecer uma tradição milenar, né? Então, quando se estuda o mínimo sobre as religiões afro-brasileiras, se sabe que muitas vezes os animais eles são abatidos, são elaboradas as comidas, são ofertadas aos deuses e não necessariamente elas vão ser repartidas com a comunidade, porque se entende que os deuses comem também. Então, não cabe a nós, que não conhecemos essa cosmovisão, determinar certas coisas. E como a gente vai estabelecer isso? Tem que ter o mínimo desses conhecimentos socioantropológicos. Mas mesmo o ministro Alexandre de Moraes, que trouxe esse mínimo, derrapou um pouquinho no final, porque ele afirmou que o sacrifício não pode ser confundido com nefastas práticas de magia negra. Magia negra é uma expressão extremamente racista que foi criada exatamente pelos brancos colonizadores para designar os cultos africanos que eles entendiam que eram fetichistas e demoníacos.
né? Então, essa expressão magia negra é péssima, né? Não pode fazer parte do nosso vocabulário. Enfim, é claro que todo mundo tem a responsabilidade, né, na preservação do meio ambiente, mas a questão é que você entender que os afro-religiosos são os únicos responsáveis por eventuais maus tratos a animais ou poluição ambiental, isso é racismo religioso ambiental, né? Então, enfim, é isso. Desculpa o adiantado do tempo, mas faz tempo que eu queria comentar essas decisões do STF e finalmente consegui me debruçar um pouco sobre esses acórdãos. Agora minha próxima missão é me debruçar sobre essa lei maravilhosa estadual da liberdade religiosa, né? E espero ter trazido algumas questões para nossa reflexão. Acho importante também deixar bastante salientado que não se trata de nenhum discurso generalizador em relação aos cristãos como pessoas adeptas de uma fé, né, mas principalmente em relação a doutrinas cristãs, a teologias cristãs que historicamente auxiliaram nesse processo de genocídio físico e cultural, né, dos povos indígenas e dos povos africanos. E também de ressaltar que muitas vezes são as lideranças religiosas que, infelizmente, fazem esse papel de ficar jogando gasolina, né, nesse incêndio, né, nessas fogueiras dessa inquisição silenciosa que acontece no Brasil. Na verdade, uma inquisição silenciada, né, que acontece contra as religiões de matrizes africanas. Agradeço a oportunidade, peço desculpas mais uma vez pelo adiantado do tempo e espero que vocês tenham gostado. É isso. Agora eu não consigo tirar essa apresentação daqui. Pronto. Pronto, alguém tirou para você, doutora Milene. Doutora Milene, como os demais painelistas, a sua palestra foi brilhante. Não é, doutor Sidney? O que o senhor achou? Coisa de professora, né? Montou um PowerPoint muito didático, muito explicativo. Os alunos, os participantes estão perguntando aqui no chat se vai estar disponível de alguma forma, e eu já quero dizer que vai estar disponível no YouTube. Então, essa palestra, esse evento, esse webinar, dentro de 1 ou 2 semanas, já estará na página da OAB, tá? No YouTube, tá bom? Então, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos, agradecer o apoio incondicional da diretoria da OAB, na pessoa do doutor Caio Augusto, nosso presidente, também no vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, que é o responsável pela Secretaria das Comissões, por todas as comissões temáticas da OAB. Então, nós temos aí um apoio fantástico desses 2 líderes da nossa instituição, da OAB São Paulo. Também agradecer o apoio da Secretaria das Comissões, aqui representados pelo Rian e também pela Isabela Marques, mas também contamos com a presença da Sandra, né? No início da nossa palestra, deu todo o apoio para que a palestra acontecesse, né? Então, nós estamos muito agradecidos por todos. Eu quero dar um recadinho breve e rápido. Alguns se interessaram pelo MBA Liderança e Liberdade Religiosa, que está sendo oferecida pela UNASP. Então, é um curso totalmente... não é uma educação à distância, é um curso híbrido,
porque ele será oferecido totalmente no sistema Zoom, pela plataforma Zoom. Então, os alunos têm horário certo de entrar, horário certo de sair, mas não precisam sair de casa. Então, pode ter alguém lá do Ceará participando desse lato sensu e ele vai desfrutar daquela aula ao vivo que estará sendo dada para alguns alunos num ambiente físico real. Tá? Então, eu coloquei ali o meu número aberto para todos, aqueles que quiserem informações, basta anotar o meu número, gravar o meu número lá no seu celular, me mandar uma mensagem e eu vou mandar de volta a mensagem e você também ficará cadastrado para receber o convite de outras palestras como esta, da Semana Estadual da Liberdade Religiosa, que acontecerá no mês de maio. Todos estão, então, convidados a participar. Eu quero, mais uma vez, agradecer e eu vou dar 1 minuto para o Dr. Sidney e 1 minuto para a doutora Milene interagir aí com os nossos participantes do nosso painel e dar a sua despedida. Dr. Sidney. Eu gostaria mesmo de agradecer, não é? Agradecer e estou muito satisfeito pelo espaço, agradecer à doutora Milene, ao UAB São Paulo, não é? Por esse excelente movimento, não é? Que não é um movimento de ontem, é um movimento já que começou há um bom tempo, pela liberdade de crença, não é? Ao senhor, doutor Samuel, doutora Damares. E eu penso, não é? Eu sou professor como a doutora Milene, então eu penso que se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos estudar, nós precisamos de formação, mas não uma formação unilateral, não é? Não uma formação dogmática, não é? Não uma formação de mão única, não uma formação proselitista. Nós precisamos de uma formação de encruzilhada. Encruzilhada, precisamos de uma informação, de uma formação de encruzilhada. O que é a encruzilhada? A encruzilhada é um lugar de convergências, de divergências, de entradas, de saídas. Eu posso ir à direita, à esquerda, pelo centro, pelo lado de cá, pelo lado de lá. Nós precisamos ser seres, existências de encruzilhada, não é? Quer dizer, ninguém ganha com o dogma, ninguém ganha com a verdade absoluta, não é? Quer dizer, ou até ganha, mas nós sabemos o nome e sobrenome de quem ganha com isso, não é? E são as mesmas pessoas que, nesse exato momento, estão naturalizando cerca de 300 mil mortes sacrificiais ao Deus capitalismo no Brasil. Então, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos de formação, nós precisamos de leitura, nós precisamos de doutoras Milenes, precisamos desse curso, não é? Liderança e liberdade religiosa. Ninguém pode ser líder fora da liberdade religiosa. É disso que nós precisamos para um Brasil melhor, um Brasil que pode ser, não é? E só depende de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sidney. Nós ficamos também muito felizes com a sua participação, que não será a última. Certamente teremos outras oportunidades para desfrutarmos dos seus saberes e que o senhor tão graciosamente compartilha de forma muito entusiasta e didática também. Muito obrigado mesmo. Antes de passar a palavra final, as considerações finais à doutora Milene, eu quero lembrar que o meu número está aí, algumas postagens acima, já do meio para diante das postagens no chat,
Então, se você tiver interesse em ter informação sobre este curso ou informação sobre outras atividades da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa ou tiver interesse de participar da comissão, pode me mandar, então, uma informação, um pedido no meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de dar a informação. Agora, então, as considerações finais da doutora Milene Cristina Santos. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, peço desculpas a quem está nos assistindo por não ter conseguido acompanhar todas as perguntas no chat. Eu vi que existem algumas perguntas pendentes, então eu deixei o meu Instagram, quem quiser mandar alguma questão, fique à vontade, assim que for possível eu respondo. Além disso, né, eu também gostaria, como todos vocês, de expressar os meus sentimentos e as minhas homenagens a todas as vítimas e as famílias das vítimas dessa doença aqui no Brasil. Eu me recordei muito hoje da doutora, para mim, doutora, né, dona Débora Maria da Silva, que é liderança do Movimento Mães de Maio, quando ela diz que luto para nós é luta, né? Então, a gente está passando por um momento em que a morte ela é tão próxima, né? E para muitos de nós privilegiados, isso não é uma realidade cotidiana, mas para muitos brasileiros, né, as mortes injustificáveis, elas são constantes, e eles choram e no dia seguinte continuam a luta, né, porque esses mortos, eles precisam ter voz. Então, que a gente tenha essa sensibilidade e essa força, né, de dar voz aos nossos mortos, de honrar todos aqueles que foram sacrificados, né, que morreram de forma vã, numa doença que já tem vacina aqui no Brasil, e que a gente consiga, né, promover uma cultura de paz, de tolerância para quem acredita em tolerância, de reconhecimento, de respeito, né? E de trocas, mas de trocas que sejam mais igualitárias, que sejam empáticas, que sejam verdadeiramente recíprocas. E é isso, muita honra em participar junto com o Babalorixá Sidney, cuja obra me inspira muitas reflexões agora nesse processo de doutorado. Ele que é doutor, que tem uma formação interdisciplinar incrível, e fico muito feliz, né, que ele tenha aceitado o nosso convite e que agora seja nosso parceiro em novas palestras, em novos eventos aqui na OAB São Paulo. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço a todos, a equipe da OAB, a diretoria da OAB, mais uma vez, e todos aqueles que nos assistiram até o fim. Chegamos a quase 200 participantes nessa aula, nessa live. Então, foi um número expressivo e acredito que todos também apreciaram o conteúdo dos painelistas. Então, tendo cumprido o objetivo desta noite, na qualidade de presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, agradecido aos palestrantes, sobretudo, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos. Dê licença, então, para a nossa equipe técnica fechar a nossa sala. Avancemos.